Boa noite, tudo bom? Aos que não me conhecem, eu sou Tiago Samico, sou filho dessa casa. E é sempre um prazer ver vocês, é sempre um prazer conversar com vocês. A gente vê vocês quando está embaixo, quando está aqui em cima também. Você poderia olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: que bom que você veio. Agora você diz para você mesmo: já que eu vim, eu vou receber tudo. Então, deixa eu te dizer, o ladrão vem para roubar, matar e distrair, então não se distraia. Amém? É importante que você fique focado no que Deus tem para tratar com a sua vida e com o seu coração. Ainda que a sua mente queira, não deixe. Você subjuga a sua mente. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Se o pessoal da mídia puder ajudar, a gente vai para algumas passagens hoje. Filipenses 3,13 vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quem está falando isso aqui é Paulo. Aí ele diz assim: mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Diga, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse Paulo que está falando aqui é o Paulo que escreveu um texto do Novo Testamento. É o Paulo que teve revelações profundas. É o Paulo com quem Jesus falava face a face. Veja, esse Paulo está dizendo: eu não julgo haver alcançado nada. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, ele se explica. Ele diz: olha, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. O mesmo Paulo, eu gosto disso. Eu gosto disso, irmão. Porque isso derruba o princípio da queda, que é a soberba. Esse Paulo que chegou nesse nível diz assim: viu, eu não julgo haver alcançado. E tem mais, se alguém julga saber alguma coisa, ainda não aprendeu como convém saber. Meu Deus. Sabe, você sabe das coisas por causa de Cristo em você. Você de fato sabe das coisas como elas são, porque o Espírito Santo habita em você. É o Espírito Santo que te faz saber de verdade o que precisa ser sabido. O teu intelecto, ele é apenas uma ferramenta que o Espírito Santo usa. Você precisa entender isso. Aleluia! Irmão, o crente, e se você já me ouviu pregando alguma vez nessa casa, você sabe que eu falo sempre a mesma coisa, o assunto é sempre o mesmo. A gente vai falar de maturidade espiritual, de avanço e crescimento como crentes. Porque para mim, irmão, essa é a mensagem da vida inteira. Olha, hoje de manhã, o pastor Bruno conversando comigo citou: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aí veio o pastor Janduí e citou o mesmo versículo. Porque eu iria fugir disso, não é? Afinal de contas, meu irmão, eu sei perceber a linha do Espírito e eu vou nela. O crente, irmão, ele pode crescer, ele pode cair, ou ele pode deixar de crescer. Hoje a gente vai conversar sobre como avançar. Como avançar. Porque o caminho do crente, irmão, precisa ser para frente e para cima sempre. Você não é dos que retrocedem, você avança para frente e para cima. Lembre-se que o seu desempenho espiritual no reino está diretamente ligado à quantidade de luz que você tem sobre a palavra e sobre as revelações de Deus. É o conhecimento revelado que te leva de um nível a outro mais elevado. Não é o seu conhecimento científico. Não é o quanto você estuda a Bíblia no que diz respeito à literatura. Não é o quanto você sabe de cor versículos. É o quanto você experimenta cada versículo, pondo em prática aquilo que você ouve. Porque esse é o homem que fez a sua casa sobre a rocha. Ele ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. Então, quanto mais luz você tem, mais domínio você tem. Eu vou repetir: quanto mais luz você tem, mais domínio você tem. E uma das formas que Deus estabeleceu, e você sabe que eu gosto dessa palavra, um dos padrões que Deus estabeleceu para que nós tenhamos luz sobre determinadas áreas, é a personificação de temas através de personagens, por causa disso a personificação, na Bíblia. Deus demonstra suas intenções, seus pensamentos, seus padrões em homens e mulheres da Bíblia. Se você quer entender e estudar sobre encontros com Deus, um bom caminho é estudar Jacó. É ver o que aconteceu na vida de Jacó, como aconteceu,
quantas vezes aquilo se repetiu na vida dele, quantas vezes ele teve um encontro e não percebeu, Deus estava lá e ele não percebeu, o que isso causou, e aí você vai estudar Jacó e você vai entender sobre encontros. Se você quer entender sobre perdão, sobre liberalidade de coração, sobre perseverança, resiliência, você vai estudar José. Você vai ver o que José fez. Se você quer entender e aprender sobre como deixar de lado tudo em que você se escorava naturalmente e viver apenas pelo Espírito, você vai estudar Paulo. Então, através desses personagens ou desses exemplos, Deus ele demonstra para nós os seus mistérios. Eu já te expliquei que mistério é uma informação que apenas um grupo de pessoas sabe, que nem todo mundo sabe, só algumas pessoas sabem. Isso é um mistério. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre qual é o preço do avanço na vida do crente. Que mistério está envolvido nisso? E Deus, como um bom pai, nos deixou um exemplo para que a gente, estudando esse exemplo, a gente avance na nossa caminhada e jornada evangélica cristã. O nome desse exemplo é Gideão. Você já conhece Gideão. E você sabe que Gideão foi um homem que foi vitorioso na vida, que alcançou níveis, não é? Mas é importante que a gente entenda que ele teve alguns ensinamentos práticos de Deus, algumas experiências. Diga, experiência. Eu te digo que todo crente deve ter as suas próprias experiências. O pastor Janduí disse isso hoje de manhã. É muito bom você se alegrar com o testemunho dos outros, mas é melhor você ter os seus testemunhos. Porque é de testemunho em testemunho. A Bíblia diz que eles venceram o maligno pela força, pelo sangue do Cordeiro e pela força do testemunho que deram. Quais testemunhos você tem levado para si e com eles tem vencido o maligno dia a dia na sua vida? Ele já é um inimigo derrotado, só que essa vitória, ou o triunfo, que é a celebração depois da vitória, ele é confirmado a cada testemunho que você dá. Sabe, você precisa realmente ter uma sala de troféus. Mas antes de qualquer coisa, irmãos, antes de você se regozijar, você precisa reconhecer que apenas nele você é mais que vencedor. É em Cristo que você é mais que vencedor. Quando você quer estudar sobre ser abençoado, você vai estudar Abraão. Mas você não precisa abrir. Isaías 51, versículo 1, vai dizer assim: escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só. Tem uma versão que diz: Abraão era sozinho. Uau! Quando eu o chamei. Olha o que Deus está dizendo. Abraão, ele era um só. Abraão era um idólatra. Abraão era uma pessoa perdida. E eu o chamei. E aí, depois que eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Você precisa entender, irmão, que tudo vem de Deus. E antes que a gente mergulhe na história de Gideão, você entendendo isso, você vai estar sintonizado com a frequência que Deus deseja comunicar para você. Tudo que você vai ver em Gideão e tudo que a gente vai aprender juntos sobre avançar e como pagar o preço para avançar, precisa sempre partir do primeiro fundamento, que é nele. É nele que tudo isso que eu vou te dizer é possível de ser alcançado. Amém? Então vamos lá. Contexto aqui. O povo de Israel, de novo, tinha desagradado a Deus. De novo, estava adorando outros deuses. De novo, e eu digo de novo porque o povo de Israel fazia isso, irmão, ciclicamente. E aí, de novo, Deus levanta, antes de levantar o profeta, de novo, o povo de Israel é entregue na mão dos inimigos. E de novo está sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou por causa da sua desobediência. Quando você lê o Velho Testamento, isso acontece vez após vez após vez. E aí, agora não era diferente. Deus levanta um profeta, esse profeta alerta ao povo que há uma salvação, que há uma esperança, que há um futuro desenhado por Deus para aquele povo. No entanto, eles precisam se arrepender dos seus maus caminhos e voltar-se para o Senhor. E aí vamos abrir em Juízes capítulo 6, versículo 11. Juízes 6, 11. Pessoal da mídia, se puder ajudar com os versículos. Juízes capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar,
para o pôr a salvo dos midianitas. Só uma pausa aqui. Eu recomendo fortemente que você busque no histórico de ensinamentos dessa igreja o pastor Janduí e as suas mensagens sobre Gideão. Eu não teria nem eloquência nem conhecimento para falar o que ele falou, então é melhor que você vá na fonte. Eu não consigo fazer melhor do que ele. Então vá no que ele disse sobre Gideão. O que eu vou falar de Gideão hoje é muito específico, mas para que você entenda o cenário, é preciso que você vá lá. Então procure na internet Gideão, pastor Janduí, e você vai ver o que todo esse cenário representa espiritualmente. Amém? Vamos continuar. Então, versículo 12. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Deixa eu te ensinar um princípio básico. Deus nunca vai chamar você pelo que você era ou pelo que você acha que é. Ele sempre vai te chamar pelo teu destino profético. Alô? Deus sempre vai se referir a você pelo seu destino profético. Deus não disse: olha, Gideão, você que está aí escondido ou fazendo algo de formas que os midianitas não te vejam. Não. Ei, homem valente. Alguma versão diz guerreiro poderoso. Deus sempre vai se referir a você como com o seu destino profético. E aí eu quero que você entenda, dentro disso que a gente leu, que a resposta de Gideão, na verdade, ela demonstra um problema, antes de tudo, na mentalidade. Porque muitas vezes o povo de Israel nem era mais fraco, mas ele achava, isso remete lá atrás, no tempo dos espias, lembra? Que os espias foram enviados à terra prometida, e eles disseram: aos nossos olhos éramos como gafanhotos diante deles, à vista deles, dos gigantes. É como eles se viam. E aí a gente poderia passar não a noite, mas a semana inteira, falando da deficiência que há no corpo de Cristo, da autoimagem, de como se vê. Falta ao crente olhar no espelho da palavra e enxergar-se para ser transformado de glória em glória, como a Bíblia diz. Mas esse ainda não é o tema de hoje, então a gente vai avançar, não é? Então, havia um problema nessa mentalidade. O anjo disse: vá nessa tua força. O Senhor disse: vá nessa tua força. Ele estava dizendo: olha, essa pergunta que você fez aí, Gideão, continue perguntando, continue questionando. É isso que vai te trazer a força que você precisa para fazer o que eu vou te levar a fazer. Porque perceba, Gideão pergunta: ei, peraí, você está dizendo que eu vou chegar, que eu vou avançar, que eu vou chegar lá onde você quer que eu chegue, mas você não é aquele Deus que os meus antepassados falam? Aquele que a poderosa mão ia com Israel e os inimigos tremiam, mas hoje não é isso que está acontecendo comigo. Irmão, crente pergunta, crente pondera. A força que o Senhor se refere aqui é o entendimento que Gideão queria alcançar. Entenda, ele estava lá, irmão, malhando trigo, mas o coração dele não estava conformado com aquela situação em que ele estava. Ele não estava conformado com aquilo porque ele sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó permanecia o mesmo. Então ele estava inconformado com aquilo por dentro e ele pergunta: peraí, mas como? Como isso vai acontecer? Sabe, quando o anjo disse a Maria: olha, de ti virá o Salvador, Maria perguntou: como pode ser isso? Muitas vezes, irmão, a gente se coloca numa posição passiva, só recebendo, sem perguntar. E Deus quer responder. A semente da resposta é a pergunta. Você precisa perguntar. Sabe, o povo de Deus continua sendo escravo, porque para de perguntar as coisas, para de querer saber das coisas, se acomoda. Tem gente que é escravo, não porque pergunta, por que o sobrenatural parou? As pessoas param de perguntar ou deixam de perguntar por que o sobrenatural veio. Isso faz toda a diferença. Veja, está tudo indo bem.
está tudo prosperando, os negócios vão bem, a conta bancária vai bem, está tudo indo bem. Aí no mês seguinte, alguma coisa acontece. E você começa a ter dificuldades, o negócio não fecha, e aí o dinheiro, a conta não bate, fica mais difícil de pagar. E aí a sua primeira iniciativa é perguntar por que isso está acontecendo. Talvez, só talvez, você devesse perguntar, mês passado, por que estava dando certo? Traia, que bom. Primeiro você pergunta por que deu certo. E depois, quando para de dar certo, você pergunta por que não está dando e volta para a primeira resposta. Porque, sabe, Deus não muda. Então, se a situação está mudando, alguma coisa mudou aqui embaixo, não lá em cima. Gideão estava dizendo, eu não me esqueço do que eu vi e ouvi dos meus pais. Eu não esqueço disso. Aquela mão poderosa estava lá e eu sei por que ela estava lá, porque meus pais me diziam por que a mão poderosa ia junto. Por que essa mão parou agora? Por que eu estou nessa situação? Eu não aceito essa condição. Irmão, a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Julgar é analisar com cuidado, é fazer perguntas sobre tudo. Irmão, crente é um ser curioso. Crente é um ser curioso, porque o que tem todas as respostas é o papai dele. Sabe, a minha filha, ela tem 12 anos, ela já é bem inteligente, ela já é bem perspicaz, mas ela continua me perguntando coisas. Porque eu criei ela fazendo perguntas. Desde muito novinha que eu chamo ela de curió. Mas não por causa do pássaro, é porque ela é a minha curiosinha. Eu declaro, você é uma criança curiosa, você quer saber mais, você quer descobrir mais, você não se satisfaz só com uma resposta. Sabe por quê? Porque ela é crente. E crente precisa querer saber das coisas. Entenda, eu não estou querendo que você queira saber a razão por que Deus fez determinadas coisas todas as vezes. Mas, de forma geral, Deus quer que você pergunte a Ele. A questão é que a gente se conforma. A gente se conforma. A situação vem, o sucesso vem. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos grandes perigos na vida do crente é o sucesso por um curto espaço de tempo. Eu sei, não é muito... mas a gente vai chegar lá. O sucesso por um curto espaço de tempo é um perigo, irmão. E sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não estudam os resultados que a levaram ao sucesso. Elas só celebram. Vamos celebrar. Tá, mas por quê você chegou onde chegou? Se você não se pergunta por que chegou onde chegou, quando você for destituído dessa posição, talvez você não consiga voltar para ela. Porque não se interessou, porque decidiu celebrar sem entender a dinâmica das coisas. E aí você pode se tornar uma vítima do acaso. E crente não pode ser vítima do acaso. Irmão, é muito doloroso viver de TBT. Você sabe o que é TBT? Aquele negócio que o povo na quinta-feira bota na rede social. Hashtag TBT. Aí bota uma coisa do passado. Uma coisa do passado. E é cada vez um passado mais distante. Não, irmão, não, esse não é você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então Gideão, ele ponderava, onde está aquele poder? Aquele poder dos meus antepassados que fez eles derrubarem a muralha de Jericó sem encostar um dedo. Eu preciso saber onde é que está esse poder. E aí o Senhor disse, vai nessa tua força, nesse interesse de conhecer. O meu povo perece porque falta conhecimento, mas você não, Gideão. Você faz perguntas, eu gosto disso. Aleluia. Irmão, não diga só, graças a Deus funcionou. Pergunte, Deus, por que funcionou? Porque eu quero que continue funcionando. Eu não estou interessado só que funcione agora, desfrutar desse momento e depois esquecer disso. E depois ficar lembrando num TBT que funcionou um ano atrás. Não, Senhor. Eu quero sucesso constante, progressivo e crescente. Então, dentro disso, é preciso que a gente comece a compreender esse cenário de Gideão de uma forma mais nova aliança, mais atualizada, mais para nós aqui. Você pode ativar uma lei espiritual sem perceber. Porque a lei é uma lei. Ela não vai mudar porque você entende ou não entende. E você pode atuar uma lei espiritual sem perceber e receber o resultado e depois não saber mais ligar, não sabe mais girar a chave. Rapaz, aconteceu alguma coisa tremenda aqui. Entrou dinheiro com força para mim. Por que entrou? Eu não sei.
Mas foi Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí depois você precisa de mais dinheiro, irmão. Deixa eu te dizer, até Jesus voltar, você vai precisar de dinheiro. Então, se você ainda não entendeu o princípio do dinheiro grande entrando, você precisa buscar entender esse princípio. Para que o dinheiro grande entre o suficiente, não só para você, mas para abençoar a outros. Porque você tem abundância para toda generosidade. Entende? Quando você entende o padrão, você domina o resultado. Vou repetir, quando você entende o padrão, você domina o resultado, você é capaz de defender o seu resultado. Quando a gente termina um curso universitário, você vai defender a sua tese. Quando você quer fazer um mestrado, você defende uma tese. A banca está lá avaliando. E deixa eu te dizer, a banca não está nem um pouco interessada, ou talvez um ou outro esteja, mas de forma geral. A banca não está preocupada em saber do que é que você está falando. A banca quer saber se você consegue defender e entender do que você está falando. Porque é isso que te capacita a ser o que ela vai dizer que você é. A vida vai perguntar a você, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. O que te faz acreditar? Isso é a vida falando com você. O que te faz acreditar que essa unção que você tem vai crescer? O que te faz acreditar que o lugar onde você está, no futuro próximo, você estará 2 níveis acima? Isso é a vida te perguntando. Você tem que ter o argumento e o entendimento suficiente do que te levou até lá, para dizer à vida, eu sei que eu vou de glória em glória, porque a Bíblia diz que eu vou e eu faço isso, e funciona. Eu não disse a você que eu ia pregar a mesma mensagem de sempre? Toda vez que a Bíblia vai falar de pleno conhecimento de Deus, a Bíblia está falando de epignosis. É um conhecimento por experiência, é um conhecimento profundo, é um conhecimento que você chega num nível tão profundo que ninguém tira aquilo de você. E é disso que nós estamos falando aqui. Quando você entende o princípio, você repete os resultados. Vez após vez após vez. Quando Tiago fala de Elias, no capítulo 5, veja bem, ele diz assim, ó, versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, 5,17, sujeito aos mesmos sentimentos e orou, certo? Elias orou. Com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. E orou de novo. Ele entendeu o princípio. Então, da primeira vez ele orou, mas ele não orou por acaso, ele orou de novo. E aí o céu deu chuva. Ele entendeu. Ele já sabia como fazer. E como ele sabia como fazer, deixa eu te dizer, se ele quisesse, se Deus mandasse, ele ia fazer a chuva parar de novo, voltar de novo, parar de novo, voltar de novo, quantas vezes fossem necessárias. Porque ele sabia como fazer. Então começa a fazer perguntas. Deus disse em Gênesis 1:28, sede fecundos e multiplicar. Alô, multiplicar é a capacidade de fazer igual de novo. Fazer a mesma coisa outra vez. Agora volta para Gideão. Gideão diz assim, está certo. Você está dizendo aí que eu sou valente, que eu sou poderoso. E aí, por que nós estamos assim, nesse estado? Deus diz, vai nessa tua força, continua meditando, continua meditando, continua ponderando, continua perguntando. Ei, Josué, este livro da lei, Josué 1:8, não se apartará da sua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer. Observar e fazer. Observar, no nosso contexto aqui, é entender por observação como é que funciona. Eu quero ver como é que funciona esse negócio. Espera aí. Quer dizer que aquela pessoa veio doente, o pastor Bruno impôs as mãos e funcionou. Que legal, o próximo doente que eu encontrar, eu vou impor as mãos. Você entendeu? Mas e se não funcionar? Sim, e se funcionar? Porque é um princípio. Nunca vai deixar de funcionar porque é uma lei. É um padrão. E aí, veja só. Ele diz assim, então, depois que você observa e faz, você fará próspero o seu caminho. Veja, quem faz próspero o seu caminho é você. E terá bom sucesso. A versão normal diz, serás bem-sucedido. O original diz, terás bom sucesso. Um bom sucesso, irmão, é um sucesso sustentável. E nós precisamos ter essa visão de forma mais ampla dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos ter um sucesso sustentável, porque o mundo só vai querer o que nós temos se nós continuarmos sendo um sucesso indefinidamente. Esses sucessos instantâneos dessa geração instantânea e líquida não funcionam para o mundo.
Porque é um sucesso hoje, mas amanhã talvez não seja. Não, esse não é o padrão de Deus. Sede imitadores daqueles que pela perseverança alcançaram as promessas. É constante, irmão. Deus é constante, você é constante. Esse é o tipo de pergunta que ativa coisas no reino do Espírito. O entendimento é a força. O entendimento é a força. Isaías 33:6 diz: ó Sião, no seu tempo haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. A estabilidade vem com a sabedoria e com o conhecimento. Volta para Gideão. Juízes 6:33. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Ameleque, de outros povos do leste se uniram, ou seja, vão contra. Eles já estavam atormentando todo mundo em Israel e agora eles vão acampar no vale para atacar. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, veja, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha, e os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali, convocando seus guerreiros. Ouça, todos atenderam ao chamado. Capítulo 7, versículo 1. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua força o libertou. Agora veja, eu te disse que nós íamos falar sobre o preço do avanço. Agora Deus vai estabelecer quais são os 2 testes que Gideão precisa aplicar para que o povo seja separado para de fato avançar. Aqueles guerreiros precisavam ser separados, eles precisavam passar por testes. E os testes são bem a cara de papai. Não são testes de força física, não são testes de disposição militar. Vamos juntos. O que qualificou aqueles 300? A gente sabe que Gideão ficou com 300. Se eu te disser, você sabe que começou com 33 mil, depois 22 mil foram embora, ficaram 10 mil, era muita gente, e no fim ficaram 300. Você já sabe da história. Agora, o que foi que qualificou? Juízes capítulo 7, versículo 3. Primeiro teste. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Deus estava dizendo: ei, essa jornada não pode ser frustrada. Você não acredita o suficiente no que eu disse. Você não acredita o suficiente no seu destino profético. Você não está convencido por tudo que eu sou, eu, Deus, sou. Volte para casa. Você não vai atrapalhar o meu plano. Deus estava dizendo isso àquele povo, dizendo: olha, amedrontados e com medo. Não, eles não entenderam ainda o chamado. Eles se apresentaram, mas não entenderam o chamado. Irmão, só porque você veio não significa que você vai chegar. Há testes, irmão. Se alguém chegou para você e te disse: olha, só levantar a mão e aceitar Jesus, e está tudo lindo, e está tudo certo, deixa eu te dizer, te enganaram. Ainda bem que você chegou aqui para saber da verdade. Existem esforços necessários no reino do Espírito para que você alcance? Existem posicionamentos que você tem que tomar, existem atitudes e obras correspondentes que você tem que assumir para que você chegue. Não é automático. Você não vai simplesmente pegar o seu cartão de clube de membros do céu e chegar lá. Não funciona desse jeito. Você desenvolve a sua salvação. Entre o momento em que você levanta a sua mão até o momento em que você ou é arrebatado ou vai para o céu porque morreu, existe um processo de desenvolvimento. Então, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só porque você veio e se apresentou e disse: estou aqui, que você chega. Existe um teste. O primeiro teste é um teste de coragem. A coragem, irmão, ela não pode ser terceirizada. A coragem é gerada. E a força que gere ou que origina a coragem é a convicção. Aleluia. A coragem é gerada pela convicção. 22 mil disseram: entendemos o chamado, mas não é para nós. 22 mil disseram: não, a gente crê no que Deus disse, mas a gente está assustado, a gente está com medo. A gente vai voltar para casa, porque Deus acabou de dizer que porque a gente está com medo, a gente volta para casa. Quantos crentes estão voltando para casa no ministério? Quantos crentes estão voltando para casa no trabalho, no emprego? Porque está com medo.
O que é que o medo tem feito no meio do povo de Deus? Sabe, esse tipo de coisa precisa estar diante dos nossos olhos o tempo inteiro. Porque o medo é tão sutil, é tão sorrateiro, que às vezes ele está lá e a gente ainda não viu. Nos paralisando, nos segurando. Irmão, por trás de cada resultado genuíno, há um teste de perseverança e coragem. Quando você vê alguém, quando você vê homens e mulheres de Deus, quando você vê o pastor Janduí e o pastor Bruno, que chegaram onde chegaram, não ache que a unção empurrou eles para cá, não. Nunca ache, irmão, que a unção vai chegar e empurrar alguém para acontecer, não. Não. Antes da unção chegar, é necessário que haja coragem, atitude, posicionamento, desafiar corajosamente a multidão, as opiniões. Ou você acha que eles, por exemplo, não tiveram que desafiar opiniões e multidão de toda forma? Rapaz, vou fazer isso, o pastor Janduí contou hoje. Ele era pastor em uma igreja com 1.500 pessoas. Imagina um homem desse porte espiritual, desse porte ministerial, chegar e dizer diante de todo mundo, viu, eu vou fazer um curso bíblico agora de 2 anos, eu vou sair um pouco daqui. Todo mundo disse, é doido. Eu imagino, né? Primeiro teste, o teste da coragem. E você precisa se lembrar que a gente vive num mundo que não respeita nem sacrifício, nem resiliência. A gente vive num mundo que se o crente prospera, o povo diz que é sorte. Se não disser, é coisa pior. Então deixa eu te dizer, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, abre comigo. Deuteronômio 20, versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior, vou deixar você achar. Eu vou deixar você achar, porque é importante que você leia. Ah, já está ali. Oh, aleluia. Então a gente avança. Então veja só, Deuteronômio 20, versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo. Você ouviu? Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, estará com vocês. O Senhor, aquele que não muda, está com você. Agora preste atenção no que você leu. Ele disse, quando vocês forem à guerra. Entenda isso, irmão. Você só pode ver cavalo, cavaleiro, se você estiver na guerra. Se você foi para casa, você não viu nada. Se o medo te fez retroceder e voltar, deixa eu te dizer, nem cavalo, nem cavaleiro você vê, irmão. Porque você não vai para a guerra. Eu posso te dizer, naturalmente falando, o exército do inimigo sempre vai ser maior do que o seu. Naturalmente falando, o exército do inimigo sempre vai ser maior. É claro que parece que estou cercado, não é? Você lembra da canção? Lembra do profeta? Ô Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, e havia exército, cavalos e cavaleiros. No entanto, você só vê esses cavalos e esses cavaleiros quando você vai para a batalha. A questão é que o tempo inteiro o diabo está interessado que você foque em Faraó, no exército, no mar, nas dificuldades, no vento impetuoso. Não é? Ele está o tempo todo interessado, mas os seus olhos, digo, os meus olhos, estão postos nele. Josafá disse assim, não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! O autor e consumador da tua fé. É nele que você põe os olhos. Muitas vezes, o crente acha que o problema naquela situação é o diabo. Às vezes é só o medo de dar o passo. Às vezes o diabo ainda nem chegou onde ele precisava chegar para te atormentar. É só o passo que você não deu ainda. Deuteronômio continua dizendo no versículo 2, 20, versículo 2. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente do exército. Ouça, Verbo da Vida, São Paulo em Vila Leopoldina. Ouça, Tiago Samico. Ouça, Danilo. Ouça, Lucas. Ouça, Alice. Ouça. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar vitória. Eu sei que a gente vive num mundo que ama justificar a mediocridade.
Ama. Ó, o cabra está com uma dificuldade, mas tem 1 milhão de razão para ele estar naquela dificuldade. Eu não sei o que acontece, eu sei o que acontece. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja, nessa realidade, não pode, irmão. Não, a igreja não. Eu me lembro quando eu estava convalescendo por causa da cirurgia que fiz, por causa do câncer, lá atrás. Quando eu estava me recuperando, eu tinha que caminhar pelo corredor. Acho que o pastor deve ter passado por isso também. Você tem que caminhar para voltar à função pulmonar e tudo mais. Rapaz, corredor de hospital é um negócio sério. Porque é cada um disputando quem tem mais doença. Você encontra as pessoas no corredor. E aí, qual é a tua doença? A minha doença? Qual é a tua doença? Eu não tenho doença não, rapaz. Mas você está aqui por quê? Não, agora eu estou caminhando. Preciso me exercitar. Ah, não, mas eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. As pessoas amam justificar a mediocridade e a posição em que elas estão. Deixa eu te dizer, irmão, mediocridade tem que te ofender. Você precisa estar ofendido quando se enxerga medíocre em qualquer situação. Entenda, mediocridade, ela pode não ser um xingamento, mas ela diz que você é morno. E se você está sendo morno, o Senhor está a ponto de vomitar. Mediocridade é no meio. Morno, nem é quente, nem é frio, é meio. Mas diga, eu venci o mundo. Diga, eu venci o medo. Jesus disse, as aflições vêm, mas eu venci o mundo. Irmão, Deus não fala com você como se estivesse falando com um homem. Deus fala com você como se ele estivesse falando com ele mesmo. Quando Deus fala com um homem, ele não fala, olha, estou falando com um homem. Não. Ele diz, eu estou falando para mim mesmo e deixando você ouvir. Homem forte e corajoso. Aleluia. Eu estou falando comigo. Por isso que Deus o tempo todo diz, não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas, porque Ele já está vendo o futuro glorioso que Ele planejou para você. E aí quando Ele vem falar para você, Ele primeiro precisa dizer, deixa eu te dizer uma coisa, não tema, calma, eu vou te contar um negócio, calma, não tenha medo. Quando eu era muito jovenzinho na fé, eu estava começando, num aconselhamento o pastor Janduí disse para mim, rapaz, Deus mostra as coisas como numa esfera. Deus nunca vai te mostrar as coisas no plano, porque se tu enxergar muito longe, tu não aguenta. E é verdade. É verdade. Eu prefiro pepitas de revelação a uma grande pedra de ouro que eu não posso carregar. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha lógica humana não alcançaria, irmão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a gente conhece bem esse texto. A Sofia, a mamãe Bruna e o papai Samico declaram esse versículo todo dia antes de dormir. Porque Deus não me deu espírito de medo, e sim de sabedoria, de poder, de amor, de uma mente sadia. E a gente começa a declarar tudo que Deus nos deu. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sadia. Sua versão diz moderação, tudo bem. A ideia é uma mente sadia. Isso me diz que toda vez que você percebe que o medo está operando na sua vida, ele lhe foi dado. Eu vou repetir. Toda vez que o medo está operando na sua vida, ele lhe foi dado. Deus não nos deu. Então o medo é dado. O medo foi dado. Agora deixa eu te dizer, se Deus não deu, outra pessoa deu. Agora eu não sei se você sabe que tudo que lhe é dado pode ser rejeitado. Olha, eu tenho um negócio para você, não, obrigado. Eu não quero. Deus não te deu, outra pessoa te deu. Percebam, o medo é algo tão forte, o espírito do medo é tão forte, e nunca subestime isso. Ele é tão forte que são necessárias 3 forças espirituais para subjugá-lo: poder, amor e moderação, ou uma mente sadia. Percebe? O espírito do medo, irmão, ele controla, o medo é o espírito que controla todos os outros espíritos malignos. Eu vou deixar isso bem claro para que você entenda, porque hoje o medo vai embora da sua vida. Você precisa entender isso de uma forma muito clara. Todos os espíritos malignos ficam esperando o medo abrir a porta. Nenhum espírito maligno vai passar por uma porta que o medo não tenha aberto. É o medo que abre a porta. É o medo que abre a porta. O medo coloca pessoas em cativeiro. Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz que Jesus libertou aqueles que pelo medo da morte ficaram a vida inteira escravizados. Irmão, o medo tem poder de escravizar a vida inteira um ser humano. Mas hoje isso cessa, se é que existe na sua vida. Existe um fenômeno chamado intimidação, que é o medo da opinião das pessoas. O que será que vão pensar de mim?
E eu sei que vivendo com Deus, isso é uma coisa que você tem o tempo todo que está modulando na sua vida. Porque os caminhos de Deus nem sempre mostram a sabedoria de Deus no começo do caminho. Muitas vezes o começo do caminho é bem diferente para nós ou para a nossa lógica. Deus diz simplesmente, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou mostrar. Não mostrei. Vai. Aí você faz... E aí, o primeiro desafio é o medo da opinião das pessoas. Não, mas peraí, se eu fizer isso que Deus está dizendo, talvez você seja chamado de tolo por 10 anos e a sabedoria esteja no 11º ano. Porque depois que a sabedoria de Deus se mostra, você foi sábio por 11 anos. Não sei se você entende isso. Você Noé passou 120 anos sendo chamado de tolo, até o dia em que choveu de baixo para cima, de cima para baixo. E tudo que estava no meio morreu. E os animais que tinham habilidades muito superiores aos seres humanos obedeceram, enquanto os seres humanos questionaram. Muitas vezes, irmão, a visão só começa a falar no final, mas você não começa do final. Você começa do começo. Eu morei durante alguns anos numa cidade chamada Jundiaí, no interior de São Paulo. E durante essa época que eu morei lá, você deve lembrar, teve uma seca aqui em São Paulo. Lembra que estava faltando água, não lave seu carro e tal. Lembra disso? Houve uma seca, as represas estavam vazias. E aí naquela época, um homem foi exaltado em Jundiaí, um prefeito que em 2004, ele decidiu fazer uma reserva, pastor. Uma reserva de água enorme. E ele foi tão iluminado pelo Espírito Santo que, junto à reserva, ele fez um parque. Um parque lindo. Até hoje a gente fica planejando de voltar no parque, porque é gostoso demais. Chama Parque da Cidade. Fica na rodovia. Lindo, gente, lindo. Então ele pegou a visão e fez a reserva que ele acreditava, porque acreditava que precisava fazer. Mas ele fez um parque ao redor da visão. Alô? Ele fez um parque ao redor da visão. Para que a visão ficasse bem clara a todos que passassem na rodovia. E durante muitos anos, aquilo pareceu uma obra faraônica sem sentido. Até que a água faltou. Quando a água faltou, que eu vinha trabalhar em São Paulo, que estava todo mundo falando, eu tenho que tomar banho uma vez sim, uma vez não, está difícil. Eu dizia, eu moro em Jundiaí, está tudo tranquilo. Porque um dia a visão de um homem me beneficiou. Entenda, se aquele homem tivesse dado ouvido às opiniões contrárias que estavam difamando ele, ele não tinha feito. E se um dia você for a Jundiaí, vá no parque, lembre-se que a visão do Senhor, ela te faz sábio no final. Só no final. Naamã tinha que mergulhar 7 vezes. Se ele mergulhasse 6, não funcionaria. Tinha que ser 7. Foi só na última vez que ele foi curado, porque a visão de Deus é no final. Elias orou 7 vezes. Cada vez que Elias orava, ele dizia, rapaz, vai lá e vê o céu. Vai lá e vê o céu 7 vezes. Se ele tivesse parado na 6ª, ele provavelmente teria sido morto como um falso profeta. E a gente não ouviria falar de Elias. Hoje a gente fala de Elias como um profeta poderoso, porque ele sabia que a visão só se manifesta no fim. Por isso que o melhor é o fim do que o começo das coisas. Já vamos começar a encerrar Juízes capítulo 7, versículo 4. Mas o Senhor, voltando a Gideão, tornou a dizer a Gideão, agora vem o segundo teste. Ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá, ele não irá. O primeiro teste é o teste da coragem. O segundo teste, preste atenção no critério. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, versículo 5, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse, Gideão, com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa o resto. Então vamos ao mistério. Primeiro teste, para o avanço. Coragem. Enquanto o medo te paralisar, você não vai para lugar nenhum enquanto é crente. Você pode ser o filho de Deus como for, mas Gálatas 4:1 vai continuar valendo, você ainda é menino. E a unção não pode ser entregue a crianças. O pastor Janduí falou isso hoje de manhã. Eu estava aqui, você estava? A gente estava. Segundo teste. Qual foi esse segundo teste? O que é que tem a ver
bebê agachado e bebê ajoelhado? O que é que tem a ver? Como é que isso se explica? Que critério é esse que Deus estava estabelecendo? Ora, é muito simples. É muito simples. Quando você vai ver lá no capítulo 6, no final, que eu li aquele povo que veio da tribo de Naftali, que veio da tribo de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu fui pesquisar. O mais próximo era 30 quilômetros dessas tribos. O mais próximo. Teve gente que teve que viajar 7, 8 dias para chegar onde Gideão estava. Será que esse pessoal estava cansado? Será que esse pessoal estava com sede? Eu imagino que sim. Aí Deus leva eles para o sucesso. Água. E aí? Você vai se ajoelhar diante do sucesso e dizer, eu quero ficar aqui? Ou você vai dizer, isso é temporário, eu vou para adiante, eu vou prosseguir para o alvo? Segundo teste. Não se apaixone pelo sucesso temporário. Porque sabe, a vida do crente é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, é de glória em glória. Se você se apaixonar pela primeira glória, você não chega na glória maior. Por isso que Paulo disse, eu esqueço das coisas, não dos fracassos, não das fraquezas, não das dores, não das doenças, eu esqueço das coisas, de tudo que fica para trás. Eu tenho a minha sala de troféus, eu a visito regularmente, eu vejo, até aqui nos ajudou o Senhor, mas eu simplesmente não fico lá olhando e digo, eu vou morar aqui dentro. Não, tem muito mais para fazer. Tem muito mais, crente, para você fazer. E aí Deus disse, olha, aqueles que abraçam esse sucesso momentâneo como algo definitivo, eu não quero. Esses não vencem nada. Aí você pega o pastor Janduí dizendo, esse prédio aqui do lado é meu. Aí você olha assim e fala, esse pastor, às vezes, ele tem uma viagem, né? A gente acabou de mudar um prédio bonito desse, tanto lugar. Eu ainda nem vi as cadeiras todas prontas, ele já está pensando do lado. É porque ele não se acomoda com o sucesso de agora. Desde que eu conheço ele, que ele não se acomoda com o sucesso de agora. E posso te dizer, eu aprendi com ele a não me acomodar com o sucesso de agora. Sabe? Talvez você olhe para mim e diga assim, nossa, eu gosto do Samir, que ele é um bom professor. Irmão, quando eu chego em casa... Espírito Santo é você, não eu. Porque se eu me apaixonar, irmão, com o que você diz a meu respeito, ou se eu me incomodar com o que você diz a meu respeito, eu não avanço. E sabe, quando eu estou diante do Senhor, ou quando eu estou com o Espírito Santo, meu melhor amigo, eu sou o menininho dele. Ele manda e eu faço. Você entende isso? Ah não, aqui onde eu estou já está bom. Não está não, irmão. Não está não. Ah, não, mas eu já tenho dinheiro suficiente para mim e para os meus. E a abundância para toda generosidade, irmão. Quando você se ajoelha na água, você não enxerga o tesouro que tem além. Aqueles homens que não se ajoelharam, que se agacharam, eles estavam trazendo o sucesso à boca, olhando adiante, mantendo os olhos fixos no alvo, pressionando para chegar no alvo. Eles não se ajoelhavam diante da água. Irmão, se ajoelhar é um ato de devoção, é um ato de adoração. Aqueles homens, simbolicamente, estavam dizendo, isso aqui me basta, eu amo isso aqui. Oh, meu Deus, esse sucesso temporário aqui é maravilhoso, eu quero ficar aqui. Porque, afinal de contas, eu não tinha nada e agora eu prosperei um pouquinho, agora eu já tenho até um carro. Irmão, o que Deus quer te dar não é um carro. Entende, o que Deus quer te dar não é um emprego ou dinheiro. Deus quer que tu saia com um testemunho e outro testemunho e mais um testemunho. Ele me deu um carro e agora eu dei o carro a outra pessoa. Ah, não, mas eu era doente e agora ele me curou. Então eu estou bem. Não, agora ele quer que você vá e cure outros. O Deus de toda consolação que vos consolou quer que você console a outros com a consolação que você recebeu. Não é apenas o fracasso que mata, não, irmão. O sucesso também pode te matar. O sucesso pode te deixar estagnado. Você pode estar um dia do seu próximo milagre, mas ninguém vai te contar isso, nem Deus. É a tua perseverança, a tua consciência, é a quantidade de perguntas que você faz, de princípios que você domina, é a coragem que você tem para avançar e o não se conformar com o sucesso momentâneo que vai te levar no próximo passo. Amanhã chega a grande bênção. E deixa eu te dizer, a grande bênção de amanhã é só o passo para a próxima. Porque não é de glória em glória. Porque se não fosse de glória em glória, irmão, a gente estava parado, mas é de glória em glória. E quanto mais alto você chega,
mais a queda machuca. Irmão, quando você está sonhando, e aí você sonha que você está caindo de um penhasco, que você cai da cama, é uma coisa. Agora, se você cai de um avião, dificilmente você sobrevive. E por que você está dizendo isso, amigo? É muito simples. Nenhum avião, irmão, ele sobe assim. O avião, ele sobe assim, ó. Ele decola, estabiliza. Voa um pouquinho, sobe um pouquinho, estabiliza. Voa um pouquinho, sobe um pouquinho, estabiliza. A cada nível de voo, ele pede autorização à torre para subir para o próximo nível. E quando a torre diz liberado para subir, ele sobe. Enquanto a torre diz espere um pouco, ele tem que esperar. Cuidado, irmão, não avance se a torre não disser para subir, aguarde. Porque toda vez que você quer adiantar as coisas, nasce um Ismael que vai lutar contra Isaac. Vamos. Aí veja só, o ponto principal aqui é o seguinte: ele fica esperando para subir para o próximo nível, mas ele não espera parado. As turbinas estão ligadas, ele continua se deslocando, ele continua sendo fiel no nível que ele está, até subir para o próximo. Se ele parar, ele cai. Alô? Aí eu orei e falhou, então ore de novo, e ore com mais intensidade. E procure entender por que falhou, para não falhar de novo. Eu tive câncer e metástase. E aí na segunda vez eu disse, tá bom, basta. Pai, eu quero que você me explique por que é que eu tive câncer. Entenda, é uma experiência minha. Você não precisa fazer isso porque nem câncer você vai ter. Entenda isso. Eu tive a minha experiência, eu estou te contando para você entender o princípio. Eu disse, Deus, eu quero saber por que eu tive câncer. Metástase eu já sei porque eu tive. Mas por que ele veio primeiro? E ele me explicou por quê. E aí quando eu entendi por quê, ficou mais simples para mim, com o princípio da palavra que eu aprendi, aplicar o princípio da palavra para matar a cobra no ovo. Porque cobra, irmão, você mata no ovo. Ah, mas que bonitinha, ela vai te matar. Ela vai te matar. Cuidado. Avance. Avance. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, avance. Irmão, eu vou te dizer, a excelência de hoje pode ser a mediocridade de amanhã, se você não cuidar. Ah, não, eu sou excelente, eu sou excelente, eu sou excelente. Está tudo bem. Avança, irmão, avança. Não, eu já sou excelente. Não, irmão, aquele que julga saber ainda não entendeu como se deve saber. Fique de pé. Groia barra. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma direção muito clara no meu espírito, eu vou segui-la. Mas eu quero que você entenda uma coisa. 2 testes para o avanço. Primeiro, o teste da coragem. E eu entendo que muitas vezes o medo pode estar te prendendo por uma condição que você ainda não tem forças, não reuniu forças para vencer. E é para isso que existe a unção, porque ela despedaça o jugo. Então, pela unção presente nesse lugar, o espírito de medo vai bater em retirada hoje. Isso, tanto eu quanto qualquer ministro dessa casa pode fazer por você. Agora, avançar e entender que o sucesso é de glória em glória é com você. Estamos combinados? Então, se você está aqui hoje e percebe que existe medo em qualquer área da sua vida, eu não sei se eu peço para vir à frente ou se eu peço para levantar a mão. Se eu fico à vontade, vem aqui na frente. Diáconos, fiquem prontos, vai ser bastante gente.